Então, a medida de um ângulo AOB, nós vamos indicar ele assim, né? M de A ao B, tá bom? Eventualmente a gente também pode apresentar ele apenas assim, né? Boto, né? Ângulo AOB e digo que é igual a uma medida X. Isso aqui pode acontecer também, tá? Que é uma forma da gente simplificar isso daqui, tá bom? Então, a medida de um ângulo, né? Ele é um número real, positivo, associado ao ângulo de forma, né? Antes de eu mostrar aqui essas propriedades, eu coloquei aqui que a medida do ângulo é um número real positivo, tá? Mas no futuro, quando vocês vierem estudar trigonometria, vocês vão ver que existe a possibilidade da medida do ângulo também ser um número negativo, tá bom? Mas a princípio, aqui nessa disciplina, então, a gente vai só trabalhar com medidas positivas para o ângulo, tá bom? Mas ficando claro que futuramente, em outras disciplinas, existe a possibilidade de existir um número negativo associado à medida de um ângulo, principalmente em trigonometria, né? Trigonometria permite que se trabalhe com ângulos ou arcos negativos, tá bom? Mas no nosso caso aqui a gente vai estar sempre trabalhando com medidas positivas, né? Do ângulo. Então, a medida do ângulo é um número real positivo associado a um ângulo, né? De forma que o seguinte, ângulos congruentes, nós vamos ver o que são ângulos congruentes, né? Então, quando eu digo que dois ângulos são congruentes, isso quer dizer que eles têm a mesma medida, tá? Ou seja, a medida deles está associada ao mesmo número real. E, reciprocamente, né? Se você consegue identificar que dois ângulos têm as mesmas medidas, então você pode afirmar que esses ângulos são congruentes, ok? O 2, né? Se um ângulo é maior que o outro, ok? Se um ângulo é maior que o outro, então a sua medida, né, vai ser maior do que a medida do outro ângulo. Então dizer que um ângulo é maior do que o outro é equivalente a dizer que a medida é maior, né? O ângulo maior tem a medida maior, tá bom? E terceiro, né? O ângulo da soma, né? Vocês têm noção do que é ângulo da soma porque vocês viram soma, né? Segmento da soma, né? Então já sabe que se refere à soma de ângulos, né? Então o ângulo da soma ele está associado a uma medida que é exatamente a soma das medidas dos ângulos parcelas, tá? E mais na frente então a gente vai tratar sobre ângulo da soma, ok? Então vamos tratar sobre ângulos congruentes. Esse segundo se refere à comparação entre ângulos e o terceiro é sobre a adição de ângulos, tá? Que a gente vai ver mais na frente. Então, temos que a medida de um ângulo é chamada de amplitude, né? Eu botei amplitude porque é o que está no livro, mas normalmente a gente apenas fala medida de um ângulo, né? É sempre que a gente às vezes chega e diz, olha, amplitude de um ângulo, isso é uma expressão que não é muito utilizada não, né? E o curioso é que no próprio livro também eles não utilizam muito essa expressão amplitude do ângulo, tá bom? Mas fica, né? Porque no caso do segmento, né? A medida do segmento é o que se chama comprimento, né? E aí a medida do ângulo se chama amplitude. Então o ângulo ele não tem um comprimento, ele tem uma amplitude, tá? E, em geral, nós associamos um número, né? Associa-se um número a um ângulo, estabelecendo a razão, ou seja, eu vou escolher um ângulo como referência, como a minha unidade, e aí a medida dos outros ângulos vai ser equivalente à quantidade de vezes que aquele ângulo, unidade, cabe no ângulo que está sendo medido. Bom, também segue a mesma ideia do que aconteceu lá com os segmentos, né? Bom, e aí antes da gente trabalhar a unidade de medida de ângulos, tá? Aí tem dois ângulos aqui que, pela definição que eu apresentei na aula passada, eles não poderiam ser considerados ângulos, tá certo? Mas existe a necessidade de defini-los, que é o ângulo nulo
e o ângulo raso. Eu acredito que vocês sabem que ângulos são esses, né? Então, nós temos o seguinte, que o ângulo nulo é o ângulo onde as semirretas são coincidentes, tá? Então, o exemplo do ângulo nulo é esse daqui, ó. Nós temos a semirreta OA e a semirreta OB, que são coincidentes, né? Então, com isso, nós dizemos que o ângulo AOB é um ângulo nulo, tá bom? Porque essas semirretas, a semirreta OA e a semirreta OB são coincidentes. Ou seja, os lados desse ângulo coincidem, né? Então, por isso que eles são chamados de ângulo nulo. E nós temos aqui o ângulo raso. O ângulo raso é formado por semirretas que são opostas, tá certo? Por que pela definição que eu apresentei na aula passada, esses dois aqui não seriam ângulos, tá? Porque na aula passada, ângulo ele foi definido como sendo duas semirretas de mesma origem e que não são colineares, tá? Então essas semirretas elas também têm a mesma origem, só que elas são colineares, tá bom? Ou seja, elas estão na mesma reta, né? Então, pela definição que eu apresentei na última aula, isso aqui não seriam ângulos, tá? Mas aí a gente tem essa necessidade de definir esses dois ângulos aí. Então, eu estou apresentando então o ângulo raso e o ângulo nulo, tá? Então, o ângulo nulo é quando os lados do ângulo são coincidentes, tá? E o ângulo raso é quando os lados do ângulo são semirretas opostas, tá certo? São semirretas opostas. Então, vamos ver aqui a unidade medida do ângulo, né? Então, a unidade medida do ângulo é o grau, né? E aí a gente indica por essa bolinha que vocês estão vendo aqui, tá? E aqui é o seguinte, 1 grau, ele equivale a 1/180 do ângulo raso, tá? Então, temos aqui o ângulo raso, né? Definido aqui, ok? Então, 1 grau equivale, né? É como se eu dividisse, traçasse, né, 180 semirretas a partir desse ponto aqui, ok? E aí essas 180 semirretas estariam formando ângulos de 1 grau, tá bom? Então, 1 grau equivale a 1/180 do ângulo raso, tá bom? Lá no livro ele na verdade utiliza o ângulo reto, né? Mas como eu não defini ângulo reto aqui, foi ângulo raso, então a definição continua, a medida continua sendo a mesma, tá? Então 1 grau vale 1/180 do ângulo raso. Então isso quer dizer que um ângulo raso tem uma medida de 180 graus e o ângulo nulo tem a medida de 0 graus. Tá? 180 graus e 0 graus. Tá claro? Bom, o grau, ele tem o seu submúltiplo, né? Então, vamos dizer assim, o primeiro submúltiplo do grau, nós chamamos de minuto, tá? É 1 minuto. E aí a gente escreve dessa maneira aqui, 1 tracinho, tá? E aí, só para deixar claro, tá bom? Isso daqui é uma medida de tempo. Isso aqui é medida de tempo, tá bom? Já isso daqui é uma medida de ângulo. Bom, medida de ângulo. Hoje em dia a gente não vê mais isso não, tá? Mas antigamente você chegava a ver assim, por exemplo, num jogo de futebol, né? E marcar o tempo dessa forma aqui, ó, 45 esse tracinho, indicando que é 45 minutos, né? Só que esse 45 com esse tracinho, ele não está mostrando a medida do tempo, ele está mostrando a medida de um ângulo. Bom, são coisas distintas. Então, 1 minuto de grau, ele é equivalente a 1/60 de grau, tá? Então, 1 minuto equivale a 1 grau sobre 60, tá? Então, dessa forma, temos que 1 grau ele é igual a 60 minutos. Bom, 1 grau ele é igual a 60 minutos.
A medida é muito semelhante à medida de hora, tá? A medida de tempo, né? Só que em vez de dar em hora, vai dar em grau aqui, né? Então, só não confunda, tá? Os cálculos é semelhante, mas são unidades de medidas de coisas diferentes, tá? Bom, e aí temos um segundo submúltiplo do grau, que é o segundo. E aí ele se escreve assim, né? 1 segundo de grau, ele se escreve assim, tá? 1 e 2 tracinhos, ok? Então quer dizer que 1 segundo é diferente de 1 segundo, tá bom? Isso daqui é unidade, né? Isso aqui é medida de tempo, tá bom? E esse daqui é medida de ângulo. Só para deixar claro, tá? São coisas distintas. Então, a gente escrevia assim, ó, 45 minutos e 30 segundos. Isso daqui isso aqui é a medida de um ângulo, não é, o tempo do jogo, nada disso não, tá? A gente via muito isso aqui na televisão um tempo atrás. Hoje em dia eu não vejo mais isso não, mas antigamente via muito. Bom? Então é o seguinte, né? Então, 1 segundo ele é equivalente a 1/60 de minuto, tá bom? Então tá aqui, ó, 1 segundo ele vai ser 1 minuto sobre 60, né? Então, consequentemente, 1 segundo ele equivale a 1 grau dividido por 3.600, tá? Então isso quer dizer que 1 minuto equivale a 60 segundos e 1 grau equivale a 3.600 segundos. Beleza? Então, por exemplo, nessa letra A, nós temos a soma entre 30 graus e 40 minutos com 15 graus e 35 minutos. Tá? Vou botar aqui, vamos armar essa conta aqui, né? 30 graus e 40 minutos, somado com 15 graus e 35 minutos. Ok? E aí vem a dica. Minuto embaixo de minuto, grau embaixo de grau, tá? E aí a gente começa a soma aqui com os minutos, né? Então, soma 40 minutos com 35 minutos, né? Então, 40 minutos com 35 minutos, ele vai dar 75 minutos. E 30 graus mais 45 graus, ele vai dar, ou desculpa, 30 graus mais 15 graus, ele vai dar 45 graus. Okay? Só que aqui é um detalhe, né? Vocês sabem que 1 grau tem 60 minutos, ok? Então, 75 minutos, ele equivale a quantos graus? Ok? Então, é só a gente dividir esses minutos aqui por 60, né? Então, fazendo essa continha aqui, né? 75 dividido por 60, né? Então, aqui vai dar 1. E aqui vai dar resto 15, né? Então, quer dizer que 75 minutos, ele equivale a 1 grau e 15 minutos, tá? Então, isso aqui a gente corrige, né? Vai adicionar 1 grau aqui no grau, então ele fica 46 graus e 15 minutos. Bom? Ok? Né? Ou a gente poderia até ter feito a conta aqui direto, né? Em vez de ter botado 75, botava o 15 e subia 1, tá? Mas no final o resultado aqui é o mesmo, tá bom? Então, 30 graus e 40 minutos mais 15 graus e 35 minutos é igual a 46 graus e 15 minutos, tá? Vamos dar uma olhada agora aqui na letra B. Aqui, 30 graus e 40 minutos menos 20 graus e 45 minutos, né? Ok? Vamos fazer calcular essa diferença. Bom, então começando com os minutos, né? De 40 graus não dá para tirar 45 graus, né? É aquela continha que vocês conhecem, né? Lá no primário, né? Que a gente pede emprestado ao vizinho, ok? Então, só que veja, eu não estou fazendo 0 menos 5 para eu pedir emprestado ao 4. Eu já estou fazendo 40 menos 45. Bom,
E aí eu sei que de 40 minutos não dá para tirar 45 minutos. Então, vou pedir emprestado aqui no grau, né? Então, aqui nesse grau, que tem 31 graus, né? Eu vou pedir 1 grau emprestado, então aqui vai passar a ser 30 graus, né? E aí eu vou passar 1 grau para minuto. Só que aí eu tenho que converter, né? 1 grau, ele tem quantos minutos? 60, né? Então eu vou somar 60 com 40, e aí aqui vai passar a ser 100 minutos. E aí agora sim eu posso fazer a subtração, né? 100 menos 45 vai dar 55 minutos, né? Bom, e aí aqui eu faço 30 graus menos 20 graus, que vai dar 10 graus. Beleza? Bom, então no C, né, é 90 graus menos 50 graus, 30 minutos e 45 segundos, né? Essa é a letra C. Aí vocês se lembram que eu tinha dito que quando vocês vão armar essa conta, tem que botar grau embaixo de grau, minuto embaixo de minuto e segundo embaixo de segundo, né? Então, no 90 graus, ele não aparece nem 1 minuto e nem 1 segundo. Então, se não aparece, é porque é 0, né? Então, só completa aqui, ó, 0 minuto e 0 segundos, tá bom? E aí, agora eu vou fazer a conta, começando sempre aqui pela direita, né? Então, 0 segundos menos 45 segundos, não dá para tirar, né? Então, vou pedir aqui emprestado ao minuto, né? Por segundo, só que não tem. Então, minuto pede emprestado ao grau, né? Então, vou emprestar 1 grau por minuto. Então, aqui que é 90 graus, vai passar a ser... só um instante. Vai passar a ser 89 graus. Esse 0 segundos vai passar a ser 60... Segundos não, desculpa. Que era 0 minutos, passa a ser 60 minutos, né? Que é 60, né? 1 grau que eu converti em minutos. Então, 1 grau equivale a 60 minutos, né? Então, fica 60 minutos mais 0, que vira 60. E aí agora esse 60 dá para emprestar para o segundo, né? Então vou emprestar 1 minuto ali para os segundos. Então aqui vai passar a ser 59 minutos. E 1 minuto equivale a 60 segundos, né? Então aqui que é 0 segundos passa a ser 60 segundos, tá? E aí dessa forma eu posso fazer a operação, né? 60 segundos menos 45 segundos vai dar 15 segundos. 59 minutos menos 30 minutos vai dar 29 minutos. E 89 graus menos 50 graus, que vai dar 49, não, é 39, né? Dá 39 graus. Tá? Cadê? Vai ser 10 graus, 35 minutos e 45 segundos vezes 2, né? Então, 10 graus, 35 minutos e 45 segundos vezes 2. Bom, assim, vocês podem até fazer de forma direta, tá? Mandando um e um para cima, tudo. Mas eu aconselho vocês fazerem a multiplicação da forma que eu fiz essa soma aqui, tá? Vocês multiplicam os segundos, depois multiplicam os minutos, vai botando aqui. E depois que você achar o número, se for necessário, você faz uma simplificação, tá certo? De forma que os segundos não passem de 60 e os minutos também não passem de 60, tá? Então vamos lá. Então eu tenho 45 segundos, que multiplicado por 2 dá 90 segundos. Bom? E aí eu tenho 35 minutos, que multiplicado por 2 vai dar 70 minutos. E eu tenho 10 graus, que vezes 2 vai dar 20 graus, né? Bom, então, quando eu multiplico, né, esse ângulo aqui por 2, ele dá 20 graus, 70 minutos e 90 segundos, né? E aí agora a gente faz o chamado processo de simplificação, tá? Que é escrever, né, o ângulo de forma que os segundos, né? Deixa eu botar aqui mais embaixo. É escrever o ângulo de forma que os segundos não passem, né, de 59, na verdade. Os minutos também não passem. Bom? Então, quando a gente vai fazer aqui, né, essa simplificação, tá?
Então, isso aqui vai ficar o seguinte. Quando você divide, né, 90 por 60, né? Isso aqui vai dar 1 e resto 30, né? Então, quer dizer que 90 minutos vale 90 segundos vale 1 minuto e 30 segundos, tá? Então, vou botar aqui 30 segundos e eu vou botar mais 1 minuto aqui, né? Mais um aqui, ó, tá? Então, o que era 70 minutos passa a ser 71, né? E aí agora a gente vê, 71 minutos equivale a quantos graus, né? Como 1 grau vale 70 minutos, 60 minutos, né? Então, vou dividir 71 por 60, né? 71 dividido por 60 dá 1 e sobra 11, né? Então, quer dizer que 71 minutos, ele vale 1 grau e 11 minutos. Então, aqui eu vou adicionar também 1 grau, né? Então, e aí, eu vou ter aqui 11 minutos e 20 mais 1 grau, né? Vai dar 21. Então, dessa forma, eu tenho que 10 graus, 35 minutos e 45 segundos multiplicado por 2 vai dar 21 graus, 11 minutos e 30 segundos. O seguinte, né, que é a da letra E, né? É uma divisão. Eu estou dividindo aqui 31 graus, 31 graus, 32 minutos e 45 segundos por 3. E a divisão, né, do ângulo por 3, ele segue uma ordem diferente que eu fiz da soma, subtração e multiplicação, né? Porque na soma, subtração e multiplicação, a gente começa a operação sempre da direita para a esquerda. Só que aqui a gente vai começar primeiro com o número que está à esquerda, né? Então, a gente começa assim, 31 graus dividido por 3, né? Então, é 31 dividido por 3, que dá 10, ok? Quando eu divido o grau por 3, o resultado vai dar em graus, tá? Então, 3 vezes 10 graus dá 10 graus, que sobra 1 grau, correto? E aí eu baixo o próximo número. Sendo que o próximo número que está aqui está em minutos, né? Então, se eu baixar aqui, vai ficar 32 minutos. Só que, assim, para facilitar a conta, é melhor converter todo mundo para minutos, tá bom? Então, a gente vai converter todo mundo aqui para minutos. Então, isso quer dizer que 1 grau e 32 minutos, né? 1 grau vale 60 minutos, né? Então, isso aqui vai ficar 1 grau, que é 60 minutos, mais 32 minutos, né? Então, vai dar 92 minutos. Então, agora eu vou dividir 92 minutos por 3. De mais aqui para você. Então, agora eu vou dividir 92 minutos por 3. Bom? Então, 92 dividido por 3, veja, eu estou dividindo 1 minuto por 3. Então, o resultado tem que dar em minutos, tá? Então, 92 dividido por 3, ele vai dar 30, né? Eu vou botar aqui, ó, 30 minutos. Então, 30 minutos vezes 3 dá 90 minutos e sobram 2 minutos. Vou achar mais. E aí sobra 2 minutos. Tá? Sobrar 2 minutos. E aí agora eu baixo o último número, que é o 45 segundos, né? Aqui. Só que do jeito que a gente converteu o grau em minutos, para que a gente faça essa divisão, é interessante que a gente converta, então, os 2 minutos para segundos, tá bom? Então, nós vamos converter aqui esses 2 minutos. 2 minutos equivale a 120 segundos, não é isso? Cada minuto vale 60 segundos, né? Então, vai ficar 120 segundos mais 45 segundos. E vai dar 165 segundos. E aí, agora sim, a gente pode dividir esses 165 segundos por 3. Tá? Então, 165 dividido por 3. 55 segundos, né? Então, 55 vezes 3, vocês vão ver que vai dar exatamente os 165 e o resto é zero, né? Então, dessa forma,
31 graus, 32 minutos e 45 segundos dividido por 3 vai dar 10 graus, 30 minutos e 55 segundos, tá bom? Aí agora vamos ver aqui ângulos congruentes, tá? Então, já vimos que ângulos congruentes são ângulos que têm medidas iguais, tá? Tem a mesma medida, né? E aí, nesse caso, ele satisfaz esses postulados, né? Como eu defini o que era medidas e falei que ângulos congruentes são ângulos que têm medidas iguais, então não faz nem muito sentido a gente apresentar isso aqui como postulados, né? A gente acaba mostrando como propriedades, tá? Então, temos essa propriedade reflexiva, né? Que diz que todo ângulo é congruente a si mesmo, né? Então, o ângulo AB vai ser congruente a ele mesmo, AB, tá? O sinal de congruência entre ângulos é o mesmo de segmento de reta, né? Tem a propriedade simétrica, que diz que se o ângulo A é congruente ao ângulo CD, né? O ângulo AB é congruente ao ângulo CD, né? Então quer dizer que o ângulo CD vai ser congruente ao ângulo AB, tá? E temos a propriedade transitiva. Ele diz que se o ângulo AB, né, que é esse ângulo aqui, ele é congruente ao ângulo CD, e o ângulo CD é congruente a esse ângulo EF, né? Então quer dizer que esse ângulo daqui e esse último aqui também são congruentes, tá? Por questão de transitividade. Bom, são essas as propriedades. E aí nós temos o postulado do transporte do ângulo, né? Ele diz o seguinte: dado um ângulo AOB, né? AOB, né? E uma semirreta O'A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 'I'um plano O está aqui, a semirreta O'A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 'Tá? Então existe sobre esse plano, e no dos semiplanos, vocês se lembram que a reta divide o plano em dois semiplanos, né? Vocês se lembram disso. Então ele diz o seguinte, que em cada um dos semiplanos só vai existir uma semirreta com origem nesse ponto O, de tal forma que o ângulo AOB' vai ser congruente ao ângulo AOB, tá? Então, tá aqui essa semirreta, O'A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 'Tá? Então, só existe uma semirreta desse lado e uma semirreta desse outro, com origem no ponto O, que vai formar um ângulo congruente a esse daqui, junto com a semirreta O'A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 'Tá? Bom, e aí com esse transporte de ângulos, nós podemos fazer a comparação de ângulos, tá? Então, considerando aqui o ângulo AOB, ok? Tá aqui o ângulo AOB e CPD, né? CPD, né? Então, pelo postulado do transporte, podemos obter no semiplano que tem origem em OA, tá aqui, ó, OA, né? E contém um ponto B, então vai estar aqui acima dessa semirreta OA, uma semirreta OD', aqui, OD', de tal forma que o ângulo, né, AOD' e CO, errei, né, botei O aqui, mas era P, né, e CPD, que de forma que eles são congruentes, né? Então, isso aqui é só para dizer o seguinte, que dessa forma, o ângulo, né, AB e CD, né, ou AB é maior do que CD, ou o ângulo AB e CD são congruentes, ou o ângulo AB é menor do que CD, tá? Então, dessa forma, o que acontece? Se o ângulo AB for maior do que CD, veja que a semirreta OD' vai ser uma semirreta interna ao ângulo AB, né? Tá? Se eles forem congruentes, então a reta OD' vai coincidir com a semirreta OB, né? A semirreta OD' coincide com a semirreta OB, né? E se caso o ângulo AB for menor que CD,
Então quer dizer que a semirreta OD' vai estar na parte externa, né? Na região externa do ângulo AB, né? Tá? Essa é a disposição para quando os ângulos, né? Um é maior do que o outro, ou igual, ou menor do que o outro. Bom? E aí temos a parte da adição, tá? Então, por exemplo, temos aqui esse ângulo, né? Que é o ângulo AB e o ângulo CD, né? Então, eu quero encontrar um ângulo que seja equivalente à soma desses dois ângulos aqui, tá? Então, eu tenho aqui a semirreta R, né? E aí, nessa semirreta R, eu localizo uma semirreta S com a mesma origem que R, né? De forma que o ângulo aqui, né? RS, né? Esse ângulo aqui, ele é congruente ao ângulo AB, tá? Então, nesse caso aqui, o ângulo RS, ele é congruente ao ângulo AB. E eu localizo uma semirreta T, né? Que vai estar aqui desse lado aqui, né? Da reta S, ok? Mas tem que ser, né? Porque a semirreta S, né? Ela divide o plano. Então a semirreta T, ela não vai estar no mesmo plano que R, né? E de tal forma que esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo CD, né? Então eu tenho que o ângulo ST, ele é congruente ao ângulo CD, né? Bom, então veja que dessa forma eu tenho que o ângulo RT, que é todo esse ângulo aqui, ele é equivalente à soma desses dois ângulos aqui, tá? Por isso que foi botado aqui, ó, que RT é igual a AB mais CD e RT também é igual a RS e ST, né? Já que esses dois ângulos aqui são congruentes respectivamente a esses dois. Bom, isso aí é uma definição da adição de ângulos. Bom, e aí pode acontecer de um ângulo ser equivalente a um outro ângulo multiplicado por um número, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse ângulo RS, cujo ângulo AB, ele cabe aqui 4 vezes, né? Tá? Então, por essa forma que a gente escreveu aqui, que RS é igual a 4 vezes AB. Bom, por esse motivo aqui que vocês estão vendo. Tá? E um outro detalhe. Veja que aqui eu tenho um ângulo com 2 tracinhos e ângulo com um tracinho só. Tá? Então, os ângulos que tem um tracinho, veja que aqui tem um traço e aqui tem um traço. Quer dizer que eles são congruentes. E os ângulos que tem 2 tracinhos também são congruentes. Tá? Então, assim como acontece com a reta, né, que a gente utiliza o número de tracinhos para mostrar que segmentos são congruentes, a gente utiliza a mesma ideia para ângulos. A gente pode utilizar assim, né, esses dois arquinhos que foi utilizado aqui, ou a gente poderia também fazer assim, né? Eu tenho esse ângulo aqui e esse outro ângulo aqui, né? Ao invés de eu utilizar dois arcos, eu poderia fazer só um arco e botar um traço assim, ó, para indicar que eles são congruentes, tá? Isso também é válido. Aí um exemplo aqui simples, tá? Para a gente resolver. Determinar o valor de x, né? Então, vocês estão vendo que eu tenho aqui dois ângulos, ok? E a soma desses dois ângulos é um ângulo raso, que você já sabe que o ângulo raso mede 180 graus, tá? Então, eu tenho esse ângulo aqui com medida x e esse ângulo aqui com medida 4x mais 30 graus, né? Então, vou botar aqui, ó, 2x mais 4x mais 30 graus. Essa soma aqui é a medida do ângulo raso, que é 180 graus. Tá bom? E aí eu tenho uma equaçãozinha do primeiro grau, é só, né? Vou tirar do parêntese, né? Então, 2x mais 4x, que dá 6x. E do outro lado eu vou ter 180 graus menos os 30 graus, né? Que dá 150 graus, né? Então, com isso, eu tenho que x vai ser o quê? 150 graus dividido por 6. Tá?
Quanto é que é 150 graus dividido por 6? Aí. Então, a medida de x é 25 graus, tá? X aqui ele vai ser dado em graus porque os números que não tem x, né, é dado em graus. O número que multiplica o x é um número inteiro, não é uma medida de ângulo, né? Mas o que estiver somando ou subtraindo, ele tem que ser dado em graus, tá? Então, x aí é 25 graus. Olha que legal. Prove a proposição a seguir. Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Tá? Gente, essa parte de demonstração, é interessante a gente primeiro desenhar. Bom, vamos fazer um desenho aqui e aí a partir do desenho a gente escreve. Bom, então tá aqui, né? Isso aqui é um ângulo. Isso aqui, né? Esses dois são ângulos opostos pelo vértice, tá? Eu vou dizer que esse aqui tem uma medida x e vou dizer que esse aqui tem uma medida y, tá bom? E nós temos esse ângulo aqui, e é notório que esse ângulo x somado com esse dá 180 graus, e esse ângulo y somado com esse também dá 180 graus, tá? E eu vou chamar esse ângulo aqui de z. Tá? Então eu tenho o seguinte, eu tenho que x mais e é igual a 180 graus. E eu tenho que y mais e também é igual a 180 graus. Correto? Beleza? Tá? Então, isso daí a gente pode observar. Então, eu tenho aí um sistema de equações, tá? Vocês podem resolver como achar melhor, ok? Então, aqui eu vou resolver da seguinte forma, né? Eu vou passar quem não tem z para o segundo membro, tá? Então, vai ficar aqui z igual a 180 graus menos x e z igual a 180 graus menos y. Bom? Então, se z é igual a essa expressão e z é igual a essa expressão, quer dizer, né, por transitividade, essas duas expressões são iguais, tá? Então, eu tenho que 180 graus menos x é igual a 180 graus menos y. Ok? Então, eu posso simplificar aqui, ó, 180 graus por 180 graus vai dar zero, né? Se eu botar 180 graus com esse aqui no mesmo membro, vai dar zero, né? Então, isso implica dizer que menos x vai ser igual a menos y, né? E o que implica dizer que x é igual a y, tá? Então, dessa forma, eu estou mostrando que a medida desse é igual à medida desse. E nós vimos na definição lá de medidas que se dois ângulos têm a mesma medida, quer dizer que eles são congruentes, tá? Então, dessa forma aqui a gente prova que esses dois ângulos, que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, tá? Da mesma forma, né, se por exemplo, se eu chamar isso aqui de W, por exemplo, de forma semelhante ao cálculo que foi feito aqui, vocês conseguem provar que Z é igual a W, tá bom? Vamos para o próximo aqui. Determinar o valor de x, né? Embora ele não informe, mas fica claro que esse ângulo e esse são opostos pelo vértice, né? Aqui está claro. Então, como, né? Eu tenho que 3x... Opa! Eu tenho que 3x menos 15 graus e x mais 35 graus, né, são opostos pelo vértice, tá? Só assim, abreviado, ok? Então, isso quer dizer que 3x menos 15 graus, ele vai ser igual a x mais 35 graus, né? E aí temos uma equaçãozinha do primeiro grau, quem tem x para o primeiro membro, quem não tem para o segundo, né? Então vai ficar 3x menos 2x, que vai ser igual a 35 graus. Aqui é negativo, é positivo, né? Fica mais 15 graus, né? Então, só uma correção. Aqui não é 2x não, aqui é só x, né? A x aqui, então pode ser 2x. Bom, e aí
3x menos x, que vai dar 2x, e 35 mais 15, que dá 50 graus, né? Então, com isso, temos que x ele é igual a 25 graus. Tá? Bom, e aí temos a bissetriz de um ângulo, né? Então, a bissetriz, né? Tá aqui dado o ângulo, né? AB, e essa semirreta C que tem a mesma, que tem origem no vértice do ângulo, tá bom? Então, eu tenho que essa semirreta, ela, né? Se eu digo que essa semirreta OC é a bissetriz do ângulo AB, isso quer dizer que ele está dividindo o ângulo em dois ângulos congruentes, tá bom? Então, quer dizer que o ângulo COB e o ângulo COA têm a mesma medida, tá bom? E a soma deles dois, né? O ângulo AC mais, né? Aqui já diz que são iguais, né? E o ângulo CB, ele é igual ao ângulo AB, né? Bom, então bissetriz é isso, tá? Bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo, né? Em dois ângulos iguais, ou divide o ângulo ao meio, tá? Normalmente aqui quando a gente fala do ângulo, a gente está se referindo à região interna, né? E a definição aqui ele só se refere à região interna, mas a região externa também poderia ter a sua bissetriz, né? Que seria a semirreta oposta ao OC, né? Tá? Ok? Aí essa semirreta aqui vai dividir a região externa também ao meio, né? Tá? E aí exemplo aqui, né? Se OP é bissetriz de A ou B, né? Determinar o valor de X. Como ele diz que OP é bissetriz de A ou B, né? De AB, né? Então quer dizer que esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo. Então as medidas deles são iguais. Tá? Então, por ser iguais, então é só igualar, né? Então vai ficar 3x menos 5 graus é igual a 2x mais 10 graus, né? Tá? Pronto, e aí é só resolver agora, né? Fica 2x, né? 3x menos 2x igual a 10 graus mais 5 graus, né? E aí com isso, 3x menos 2x vai dar x, e 10 graus mais 5 graus, que é 15 graus. Tá? E aí dessa forma a gente acha o valor de x, que é 15 graus. Bom? Foi simplesinho aí essa questão, né? E aí agora temos ângulos adjacentes, né? Então, ou melhor, ângulos suplementares adjacentes. Então, se a soma de dois ângulos que são adjacentes, vocês se lembram que são ângulos adjacentes, né? É ângulo que tem o mesmo vértice, né? E só tem um lado em comum e pontos internos que não são comuns, tá? Então, dois ângulos adjacentes, se a soma de dois ângulos adjacentes é um ângulo raso, então dizemos que esses ângulos são suplementares adjacentes. Tá? Então, em outras palavras, dizemos que, né, temos aqui os ângulos OB, OA, OB e BOC, né? Eles são ângulos adjacentes. E vejam que a semirreta OB divide o ângulo raso, né? AOC, né? Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, a soma deles dá 180 graus, como está sendo mostrado aqui, né? E eles são adjacentes. Então, como a soma deles dá 180 graus, nós já dizemos que eles são ângulos suplementares, né? São ângulos suplementares. Porque a soma deles dá 180 graus. E como eles são adjacentes, aí a gente pode concluir que eles são ângulos suplementares adjacentes. E aqui eu acho que é o último. Não, já tá no finzinho para liberar vocês, tá? Aqui está a definição de ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Bom? Então, um ângulo reto
é, na verdade, a metade de um ângulo raso, né? Então, por exemplo, temos aqui o ângulo AOB, que é um ângulo raso, né? E essa semirreta aqui, OP, né? Que está dividindo esse ângulo raso ao meio. Então, isso quer dizer que o ângulo AOP é um ângulo reto, tá? E a medida dele é 90 graus. Consequentemente, BOP também mede 90 graus, tá bom? Então, e nós representamos ângulos retos com esse quadradinho aqui, tá? Então, sempre que vocês verem um ângulo com esse quadradinho aqui, isso quer dizer que isso é um ângulo de 90 graus, tá? É um ângulo reto, tá bom? Então, aqui eu poderia até ter colocado o quadradinho desse lado aqui também, tá bom? Então, veja que um ângulo reto é um ângulo que é igual ao suplementar, né? O ângulo reto ele vai ser igual ao suplementar. E aí temos agora o ângulo agudo. O ângulo agudo ele é um ângulo que ele é menor do que um ângulo reto e maior do que um ângulo nulo, tá bom? Então, um exemplo aqui é o ângulo OAOQ, né? Veja que ele é menor do que o ângulo reto que aparece aqui, né? Mas ele é maior que o ângulo o ângulo nulo, né? E aí a gente pode representar ele aqui, como está aparecendo, né? 0 é menor do que a medida desse ângulo, que é menor que 90 graus, tá? Então, todo ângulo que está entre 0 e 90 graus é um ângulo agudo. E, por fim, temos o ângulo obtuso. O ângulo obtuso ele é maior que o ângulo reto e é menor que o ângulo raso, tá? Então, está aqui o ângulo AOR, tá? Veja que ele é maior do que o ângulo reto, e aqui tem, né, indicando o ângulo raso, aqui a semirreta AOB, né? E ele é menor do que o ângulo raso, tá bom? Então veja, ó, a medida de AOR, né, é maior que 90 graus e menor do que 180 graus. Esqueci de botar o grau aqui, ó. Bom? E aí, para a gente ir finalizando aqui, né, temos que quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90 graus, então dizemos que os ângulos são complementares, certo? E quando a soma das medidas de dois ângulos dá 180 graus, então dizemos que esses ângulos são suplementares. Bom? E aqui eu botei esses 3 exemplos. Vamos lá. Vê. Dê a medida do ângulo que vale o dobro do seu complemento. Tá? Dê a medida do ângulo que vale o dobro do complemento. Então, digamos que x mais y, né? Como ele está falando em complemento, então vamos dizer que os dois ângulos são x e y. Tá? E aí, como eles são complementares, vai dar 90 graus. Ok? Ele diz que o ângulo que eu estou investigando, ele é o dobro do complemento. Tá bom? Então, vamos dizer que eu queira saber o valor de x. Tá? Então, quer dizer que x ele é equivalente ao dobro do complemento, ou seja, 2 vezes y, né? Então, eu posso vir aqui e substituir, tá? Por exemplo, como eu estou querendo um valor de x, né? Então, eu poderia escrever, então, x, y, né? Como sendo x sobre 2. E aqui eu substituo, então, o y por x sobre 2, tá? Vai ficar x mais x sobre 2 e vai ser igual a 90 graus. Então, para tirar esse denominador a 2, aí eu vou multiplicar aqui todo mundo por 2, tá? E assim eu vou ter 2x, né? X vezes 2 que vai dar 2x. X sobre 2 vezes 2 dá 2x sobre 2, né? Fica só o x. E 90 graus vezes 2 que vai dar 180 graus. Bom? E aí agora é só resolver isso aqui, né? Vai dar 3x igual a 180 graus. Logo, x ele é 60 graus. Bom? No caso, o complementar de 60 graus é 30 graus, né? E aí, nesse caso, 60 ele é o dobro de 30, né? Então, ele satisfaz a condição, tá bom? Vou só botar aqui que eu só botei 60, né? Na ânsia de terminar logo. Mas é x igual a 60.
Letra B, o suplemento de um ângulo excede este ângulo em 120 graus. Então, digamos que x e y são os ângulos suplementares, então a soma deles vai dar 180 graus. E ele diz que o suplemento de um ângulo, que é o ângulo que eu estou procurando, né? Ele excede, né? O suplemento dele, né? Excede em 120 graus. Então, se eu estiver procurando o valor de x, quer dizer que y ele vai ser o valor de x mais 120 graus. Tá? Bom, então aqui eu vou dizer que y é igual a x mais 120 graus. Tá? E aí vou substituir então aqui para descobrir o valor de x, porque x é quem eu estou procurando, né? Então no lugar do y está aqui, ó, x mais 120 graus, tá? Isso aqui é o y, né? Pronto, e aí agora a gente resolve essa continha aqui. Então vai ficar x mais x, que dá 2x. E aqui vai ficar 180 graus menos 120 graus, que é igual a 60, né? 60 graus. E aí, por fim, eu tenho que x vai ser 60 graus sobre 2, né? Logo, x ele é 30 graus. Pronto. Como ele só pediu o valor do ângulo, então eu já achei o valor dele aqui, tá? Aí. E por fim vem a letra C, né? Demonstre que a bissetriz de dois ângulos adjacentes e suplementares formam um ângulo reto, tá? Então, aqui é o seguinte, vamos desenhar, né? Então, como ele está falando em ângulo suplementar, vamos considerar aqui esse ângulo aqui raso, né? Que vale 180 graus aqui, vai ser A, O, B, né? Ok? E aí ele diz que são ângulos suplementares. Então, eu vou traçar uma reta aqui a partir de O, que poderia estar em qualquer lugar. Tá? Então, vou traçar ela assim. Vai ser a reta OC. Ok? Então, fica claro que a medida do ângulo AOC mais COB, ele é igual a 180 graus, ok? Fica claro isso daqui, né? Que esse ângulo aqui mais esse ângulo aqui vai dar 180 graus, tá bom? Ele quer que eu mostre que a bissetriz desse ângulo, junto com a bissetriz desse ângulo, formam um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, eu vou traçar aqui a bissetriz desse ângulo aqui, que vai ser a bissetriz OP. Vou chamar de OP'. E vou traçar a bissetriz desse ângulo aqui, que vai ser a semirreta OP duas linhas. Tá bom? Como OP' é a bissetriz de AOC, quer dizer que ele está dividindo a AOC em dois ângulos congruentes. Tá? Então, eu vou dizer que aqui mede A, e a medida desse daqui também vai ser A, porque eles são iguais, né? E como OP duas linhas é a bissetriz do ângulo COB, né? Então, ele está dividindo esse ângulo aqui em dois ângulos com a mesma medida. Eu vou dizer que aqui vai ser uma medida B e aqui também vai ser B, né? Já que eles são iguais. Bom, então nós temos o seguinte, a soma de todos esses ângulos aqui dá quanto? 180 graus, né? Então, eu tenho que Azinho, mais Azinho, mais Bzinho, mais Bzinho. Isso aqui vai dar 180 graus, tá bom? Então, A mais A vai dar 2A, B mais B vai dar 2B, que dá 180 graus. E aí, agora eu posso dividir aqui todo mundo por 2, né? Já que tem 2 aqui, esse aqui é um número par, né? E assim eu tenho que A mais B vai ser igual a 90 graus. E observe que o ângulo P', O, P duas linhas, que é o ângulo formado pelas bissetrizes,
é exatamente a soma de A e B, ó, tá? Ok? Então eu tenho que P', O, P duas linhas, ele é igual a A mais B, que é igual a 90 graus, tá bom? Então, dessa forma, eu provo que as bissetrizes de dois ângulos suplementares formam um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus, tá bom?